Eu sou Rodrigo Belmonte, nós estamos no LAC Concursos e agora a gente vai conversar sobre a Justiça Federal de primeiro e segundo grau, né? Continuamos falando da organização de poderes, poder judiciário, dos tribunais regionais federais. Agora a gente conversa, como eu disse, sobre a Justiça Federal, assunto que a gente encontra no artigo 106 ao 110 da Constituição Federal. Novamente a gente vai falar de estruturas e competências. Olha só, é exatamente esse o contexto da nossa aula de hoje. Composição dos tribunais regionais federais e competência dos tribunais regionais federais. Na verdade é da Justiça Federal como um todo, não é só do TRF, né? Vamos lá? A Justiça Federal, segundo a Constituição Federal, dispõe no artigo 106 a 110 as informações básicas sobre essa estrutura do Judiciário Federal, que é o Judiciário da União, digamos assim. A estrutura da Justiça Federal foi criada justamente por causa da União. A União não é julgada na Justiça Estadual, ela é julgada na Justiça Federal e também processa os outros na Justiça Federal. Essa previsão trata da composição e da competência da Justiça Federal de primeiro e segundo grau, onde artigos 106 e 110 da Constituição você vai encontrar a estrutura dos tribunais regionais federais e também as competências dos TRFs e da Justiça de primeiro grau. Os tribunais regionais federais são órgãos de segundo grau de jurisdição. Da mesma forma que nós temos o Tribunal de Justiça, que é um tribunal de segundo grau de jurisdição no Estado, na Justiça Federal a gente tem justamente os tribunais regionais federais como tribunais de segundo grau. Os juízes federais compõem o primeiro grau da estrutura da Justiça Federal. Atualmente existem apenas 5 tribunais regionais federais. Tribunal Regional da Primeira Região, da Segunda Região, da Terceira Região, o da Quarta Região e o da Quinta Região. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região é onde está lotado, é onde trabalha o juiz Sérgio Moro, o da Lava Jato. Está rolando lá em Curitiba a Operação Lava Jato. Então, na sede da Justiça Federal em Curitiba, trabalha o juiz Sérgio Moro. Ele é um juiz de primeiro grau. E o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que é a região onde o juiz Sérgio Moro trabalha, fica em Porto Alegre. Da Primeira Região, em Brasília. Da Segunda Região, salvo engano, é o Rio de Janeiro. Terceira Região é São Paulo. E a Quinta Região é o Nordeste, tá? Beleza? Sussa, tranquilos? Então vamos lá. Ah, tá aqui já, ó, pronto. Não precisa ficar tentando memorizar, já tá aqui na nossa tabelinha. Estados por tribunais regionais federais. Primeira região, olha só quantos estados. Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia e Roraima. Segunda região, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Terceira região, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Quarta região, Paraná, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Quinta região, Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Atualmente nós temos 5 regiões instaladas da Justiça Federal. O país, a Justiça Federal no país é dividida nessas 5 regiões. Acontece que a Emenda Constitucional número 73 de 2013, ampliou o número de regiões da Justiça Federal. Criou mais 4 tribunais regionais federais. É para nós termos o TRF da 6ª região, o TRF da 7ª, o TRF da 8ª e o da 9ª região. É para termos, nós não temos. Por quê? Porque essa emenda constitucional, ela tem alguns vícios. E o Supremo Tribunal Federal já deu uma catracada nela e suspendeu os efeitos dessa emenda constitucional. Lembra quando nós estudamos lá no controle de constitucionalidade que as emendas constitucionais podem ser normas questionadas em ADIM? Então, esse é um exemplo. Esse é um exemplo bem bacana. Foi autorizado a alteração da Constituição pelo Congresso Nacional, criando mais 4 tribunais regionais federais. Mas aí o Supremo Tribunal Federal falou não, essa criação é inconstitucional e suspendeu os efeitos
dessa emenda constitucional. E o interessante que era, olha só, a gente estava em 6 de junho de 2013 e em 6 meses deveriam ser criados 4 tribunais. Nós já estamos em 2017 e nem se discute retomar a ideia de criar mais tribunais, tá? Algumas coisas importantes em relação a essa decisão do Supremo Tribunal Federal, vale a pena a gente conversar aqui. Olha só. Em virtude da decisão do STF, a eficácia da emenda constitucional 73 está suspensa e o prazo de criação de novos TRFs também foi suspenso. E a DIN 5017 afirma que a proposta de criação dos novos tribunais, ainda que por emenda constitucional, deveria partir do judiciário, não do legislativo. Isso aqui a gente chama de vício de iniciativa. Lembra quando nós estudamos controle de constitucionalidade? Esse é um exemplo de vício de iniciativa. Eu tenho aqui uma inconstitucionalidade formal subjetiva. Quem deveria propor uma alteração da Constituição, nesse sentido, não seria o legislador. Não seria o legislador. Nós teríamos que discutir nessa alteração pelo presidente da República após provocação do judiciário, porque o próprio judiciário não pode solicitar uma emenda constitucional. O judiciário não pode fazer isso. Quem pode apresentar proposta de emenda constitucional, nós temos aí 1/3 dos senadores, ou 1/3 dos deputados federais, ou mais da metade das assembleias legislativas, ou o presidente da República sozinho. E ele teria aí a legitimidade universal para apresentar uma proposta dessa. O fato é que a Constituição estabelece que qualquer organização judiciária no país deve partir da iniciativa do próprio judiciário. E essa iniciativa não houve. Apesar do judiciário não poder apresentar a emenda constitucional, ele deveria ter dado o disparo inicial dessa matéria. Foi uma discussão assim muito interessante, né? Foi o ministro Joaquim Barbosa que ficou muito grilado com isso porque ele não foi consultado a respeito do assunto, né? E ele não gostou. E aí ele conseguiu convencer os ministros do STF a suspender, por causa dessa DIN 5017, suspender a criação dos novos tribunais. A autora da DIN afirma que o projeto foi legislativo e que a emenda constitucional tem vício de iniciativa, né? É aquilo que a gente falou. Inconstitucionalidade formal subjetiva, tá? A Constituição Federal, no seu artigo 96, inciso 2, letra C, prevê a competência privativa do STF e dos tribunais superiores para a criação e extinção de tribunais. Acontece que a criação e extinção de tribunais não precisaria ser feita por emenda constitucional, e sim por legislação ordinária. Eu não precisaria alterar a Constituição da República para criar mais tribunais regionais federais, né? A regra constitucional não exige isso. Então, por isso veio a discussão de que há um vício de iniciativa, ainda que tenha sido por emenda constitucional. A discussão deveria ter partido do judiciário e não do legislativo. Foi o legislativo que apresentou a proposta de emenda e ela foi aprovadíssima, né? Por que isso? Cabides. Cabides de emprego. Exatamente. Quando eu tenho criação de tribunais, eu consigo acomodar cargos comissionados, funções de confiança, eu consigo agradar magistrados, porque eles poderão ser agora presidentes de tribunais com mais facilidade, desembargadores com mais facilidade. E nesse contexto rola uma barganha baseada em vaidade. Exatamente, vaidade. Infelizmente, a gente enfrenta muito isso na estrutura do judiciário e na estrutura política do país, né? O texto da emenda constitucional 73 diz o seguinte: são criados ainda os seguintes tribunais regionais federais: o da 6ª Região, com sede em Curitiba, Estado do Paraná, e jurisdição sobre o Estado do Paraná e Santa Catarina, e de Mato Grosso do Sul. Passaria, a 6ª Região cuidaria do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, com sede em Curitiba. Pô, o Sérgio Moro seria um desembargador quase certo, né, por merecimento.
Da 7ª região, com sede em BH, Belo Horizonte, né? E jurisdição sobre o estado de Minas Gerais, apenas sobre o estado de Minas Gerais, um TRF só para minerada, hein? Ia só rolar pão de queijo e café lá. O da 8ª região, com sede em Salvador, na Bahia, e jurisdição sobre a Bahia e Sergipe. O da 9ª região, com sede em Manaus, e jurisdição sobre os estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Beleza, né? E aconteceria uma diminuição do volume de trabalho da 1ª região, da 2ª região, da 3ª região e da 4ª região. Então, a princípio, poderia melhorar a condição de trabalho de muitos tribunais, principalmente da 1ª região, que é onde mais tem estados, né? E aí a gente vê que a administração dessa região é bem complicada. Mas enfim, é o que rola. Não está funcionando, não vai ter por enquanto, e com essa crise que o país passa, duvido que eles implementem ou que eles consigam reverter essa situação. Quantos desembargadores terá um TRF? No mínimo 7. A Constituição estabelece o número mínimo, eu posso ter mais. Quem são os desembargadores da Justiça Federal? Quem são os juízes de 2º grau da Justiça Federal? Juízes federais, preferencialmente da mesma região do Tribunal Regional Federal, advogados e membros do Ministério Público. Quando a gente fala em advogados e membros do Ministério Público para a composição do Tribunal Regional Federal, eu estou falando da regra do... Salve, salve, meus amigos, tudo bem? E aí, curtiu a aula? Realmente o nosso professor é diferenciado, né? Só aqui no Like Concurso você terá professores assim, direcionados, focados na sua aprovação, que não ficam aí enrolando, vão direto ao ponto e vão trazer para você as questões que realmente vão cair na prova do seu concurso público. Quer ser policial rodoviário federal? Vem fazer conosco. Vem fazer a turma pré-edital, turma 3, daqui do Like Concursos para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. 10 vezes de R$35. Veja, 10 vezes de R$35, investimento baixo para um sucesso gigantesco que é a sua aprovação. Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.